Natália Zorzo. E agora a gente bate um papo, então, com a psicóloga Sabrina Amaral sobre como ter uma maior produtividade no trabalho remoto, como lidar com tudo isso. A gente trouxe aqui, né, Stephanie, um pano de fundo sobre isso, muita ansiedade também. E a gente já trouxe alguns dados, né, as empresas realmente apostando no trabalho remoto. Claro que não todas, mas muitas. Pois é, a pandemia trouxe essa experiência, algumas empresas gostaram, algumas não muitas, né? Segundo a FIPE, que é Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 80% dos gestores das empresas brasileiras aprovam o teletrabalho. Os dados da Robert Half corroboram com essa visão positiva e mostram que 86% das pessoas querem continuar no regime remoto, mesmo que cerca de 52% afirme trabalhar mais durante o home office. Também tive essa impressão de trabalhar mais, sabia? Pois é, eu também tive em alguns momentos, né? Depois a gente vai dosando. Mas vamos entender melhor, né? Que a gente vai conversar agora com a Sabrina Amaral sobre isso. Primeiro vamos dar boa tarde para ela. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação aqui no Estúdio CBN. A gente queria saber se o principal desafio passa também por tentar lidar melhor com a continuidade da pandemia e com notícias tão difíceis desde 2020. Absolutamente. O que era para ser uma quarentena, e o nome quarentena, 40 dias de recesso, isso durou um ano e existe a expectativa de aumentar para mais um ano e quem sabe com as mutações para onde vai. Então aquilo que era para ser algo provisório se tornou definitivo e as pessoas precisaram se adaptar de maneira forçada a esse novo regime do home office, do teletrabalho, tendo ou não tendo estrutura, tendo ou não tendo ferramentas e mesmo competências para poder lidar com isso no dia a dia, que é um grande desafio. E estrutura emocional também, né? Afinal, muita gente teve que lidar com coisas que não estava acostumado, né? Conheço pessoas que realmente teve que dar um tempo, né? Síndrome de burnout, várias coisas ligadas ao trabalho, mas também ligadas à vida pessoal, né? A gente trouxe agora o pano de fundo dessas pessoas com ansiedade, né? Crescendo bastante. Tudo isso, né? Só deu esse molde aí para esse momento difícil. É que as pessoas elas pensam que o home office ele é a mesma coisa do que estar em isolamento social de maneira obrigatória. Uma coisa é quando você pega um dia na semana e você vai ficar de home office trabalhando de casa e você se programa para isso, monta até uma estrutura para isso. Hoje todo mundo precisou ir para dentro de casa. Então você tem as crianças em homeschooling, você tem os pais trabalhando, você tem os vizinhos fazendo reformas, barulhos, e você não está acostumado a administrar toda essa demanda. O nível de autocobrança que se tem, tanto em relação à performance no trabalho, as incertezas do que vai se desdobrar desse cenário econômico, político do país, tudo isso vai aumentando as incertezas e deixando a gente cada vez mais ansioso. E as pessoas pensam que para estar num bom nível de produtividade, elas têm que estar online em 100% do tempo, em todos os multicanais, porque daí a gente tem e-mail, o chat de bate-papo da empresa, você tem o WhatsApp, você tem, enfim, várias ferramentas que você está o tempo todo ali conectado, como se você estivesse presencialmente num escritório. Assim você meio que mostra que está trabalhando. Isso sobrecarrega demais as pessoas. E então você falou sobre se programar, né? Se programar é sempre muito importante, né? Se preparar, ter ali aquele espaço. E a gente falava agora há pouco também com o ouvinte, né? Ele falou aquela questão de tirar o pijama, colocar a roupa do trabalho. Isso muda também o seu humor na hora de trabalhar, né? Você se sente menos preguiçoso, mais disposto, né? Exato. O nosso cérebro ele foi feito para resistir processos de mudança. Então, outrora ele assimilava estar em casa com descanso, você poder ter mais tempo para você ensinar o cérebro que agora é um momento de trabalho, você precisa dar uma ajuda para ele, dando essas pistas e esses sinais. Então, tirar o pijama é muito importante, aprender a organizar e estruturar o seu dia, fazendo pausas para almoço, pausas para o café, como você fazia no escritório. A mesma coisa você precisa programar em casa, ter um ambiente de trabalho adequado para abarcar isso tudo, não trabalhar, né, torto da cama, do sofá. Você precisa ensinar o cérebro, olha, aqui é o meu espaço de trabalho, essa é a minha roupa de trabalho, agora é o momento de nós produzirmos juntos. Aí fica mais fácil para ele assimilar um pouco. E ter um canto próprio, né? Você falava disso agora,
ter um canto próprio para o trabalho também ajuda, porque foi o meu caso, eu confesso. A gente começou com home office lá atrás, aqui na CBN Campinas, ainda não apresentava aqui o programa, mas produzindo minhas reportagens, minhas matérias, eu comecei de qualquer jeito, ali no começo, onde eu estava, no cômodo que eu estava, eu colocava o computador. Com o passar do tempo, eu comecei a sentir a necessidade de me organizar melhor. E quando eu organizei o meu canto, para mim funcionou muito bem, né? Um canto de trabalho, né? Porque eu só iria para aquele canto quando eu tivesse que trabalhar. Isso ajuda demais, né? Eu acho que programou o meu cérebro, a gente pode dizer, né? Isso. Melhorou a sua produtividade? Demais, sem dúvida alguma, muito. Esse é um exemplo que eu trouxe, pessoal, que é para ilustrar justamente esse papo. E realmente ajuda? Com certeza ajuda. E acho que você precisa entender aquilo que funciona melhor para você. Trabalhar de casa requer uma habilidade de autogestão e autodisciplina. Então, você levar em consideração coisas muito simples, mas que podem fazer toda a diferença na sua produtividade. Por exemplo, se você é uma pessoa que produz melhor de manhã do que à tarde ou à noite, é preferível que você deixe aquelas tarefas mais complexas, mais analíticas, para fazer nesse período em que você está mais disposto e menor propenso a ter erros. E deixar para o período da tarde, final do dia, atividades mais corriqueiras, como leitura de e-mails, participar de reuniões onde você não precisa tomar decisões importantes, mas você entra como um ouvinte, e você organizar essa sua rotina dentro daquilo que está na sua ecologia interna, dentro do seu sistema. Então, entender a produtividade, ver se o canto do trabalho é algo importante para você. Se você é uma pessoa mais auditiva, procurar usar fones de ouvido, porque qualquer ruído externo vai desconcentrar você, vai piorar o teu foco de atenção no trabalho, sobrecarregar o teu cérebro para você manter aquele controle. Se você é uma pessoa mais visual, tirar todas aquelas notificações que ficam aparecendo no seu computador ou no seu celular ali o tempo todo, te chamando a atenção, te distraindo. Vai muito de você se conhecer e adaptar o seu ambiente de trabalho de maneira que seja palatável para você se sentir bem e produzir. E como que a gente faz para lidar e evitar as distrações, né? Televisão, cachorro, filhos, gatos. O carro do ovo passando na sua rua. O carro do ovo, o carro da pamonha. Exato. Bom, em casa, você precisa fazer pequenos combinados. Então, se você tem filhos pequenos e eles estão em homeschooling, é importante que você ajeite a sua agenda minimamente com o horário que eles vão estar em aula para não ser interrompido. Ou se mora lá o pai e a mãe em casa, fazer revezamento. Agora eu tenho uma reunião importante, então você fica de olho se eles precisarem de alguma coisa. Dar autonomia para essas crianças poderem fazer as coisas também, não interromperem você o tempo todo. Fazer pedidos claros. Olha, agora no momento eu vou fazer uma entrevista para a CBN Campinas. Filha, por favor, não baixe nenhum game na internet que vai sobrecarregar a banda. Então, você faz esses pequenos contratos para você garantir a harmonia daquilo que está no seu controle internamente. Externamente, não tem muito o que a gente fazer, salvo você cuidar para que essas distrações não virem o foco da sua atenção. Por exemplo, usando o fone de ouvido. Eu gosto muito de trabalhar com música sem letra, né? Me ajuda a concentrar melhor. Tem pessoas que também gostam de música. Tem várias playlists que ajudam aí na produtividade, a manter o foco da sua atenção. Então, de novo, é você dar esse passo atrás e entender aquilo que de fato funciona melhor para você. E a melhor maneira de fazer isso, gente, é testando. Vão testando e vendo o que adapta melhor na sua rotina, o que não serve, descarta e tenta de novo até você achar o que funciona. Uhum. É bom fazer um intervalo ou alguns intervalos também. É importante a pessoa dar uma paradinha ali no que está fazendo, já que está em casa, digamos assim. A pessoa conseguiu desenvolver até um ritmo bom, mas para também não dar aquela canseira mental, não ficar totalmente sobrecarregada. Dar um intervalinho, aproveitar o cachorro que a Stephanie citou agora há pouco, ou o gato, aproveitar, fazer um carinho nele ali tomando um café, ajuda, né, doutora? E como ajuda? Nós temos a pseudo-sensação de ser mais produtivos quando a gente toca direto dentro do ritmo de trabalho, sem parar para almoçar, sem parar para fazer pausa, sem parar para fazer esses breaks. Agora, imagine o seguinte, que você está segurando um copo d'água na sua mão. Se você segura esse copo d'água por 10 minutos, você não sente o peso dele. Fica segurando esse copo por 2 horas consecutivas. Vai sobrecarregar toda a sua musculatura e esse copo vai ficar muito pesado. O mesmo acontece com o nosso cérebro. Quando você fica muito tempo usando determinadas áreas do seu cérebro, ele fica sobrecarregado. E por isso até que a gente tem tido tantos quadros de burnout e exaustão mental por aí.
fazer esses pequenos intervalos permite o seu cérebro ter um respiro. É como se você colocasse o copo d'água em cima da mesa e falasse, puxa, deixa eu dar uma alongada no meu braço aqui agora para ficar tudo bem. Então, ajuda muito. Outra coisa que é fundamental para você não sobrecarregar o seu sistema na cachola é parar com essa mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo. As pessoas estão conectadas numa reunião de trabalho, estão aqui olhando o celular, estão com a aba do WhatsApp aberto, estão com o filho falando ali, perguntando alguma coisa para você, e você pensa que você fazer várias coisas ao mesmo tempo vai tornar você muito mais produtivo. Mas é o contrário. Você perde, em média, 40% da sua produtividade por fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem mencionar que você fica exausto mentalmente no final do dia com coisas que não precisaria. A gente ia perguntar justamente agora isso, né? Da importância de fazer uma coisa de cada vez. Isso vale para tudo na vida, né? Eu acho. Você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo. E aí, depois que você termina, então, esse horário de trabalho, né? É muito importante desligar tudo, né? Senão você fica ali, trabalhando. É um desafio. Sabe por quê? Nós temos a impressão de que se a gente não está disponível, se a gente demora para responder alguma coisa, é como se a gente estivesse devendo. Rola uma sensação interna de culpa, de angústia. Puxa vida, mas a outra pessoa está esperando uma resposta minha. Mas é seu horário de trabalho? Não, mas eu estou aqui no sofá assistindo uma televisão, fazendo alguma coisa, e você se sente nessa necessidade. Só que se você não aprende a desconectar do trabalho e cuidar das outras áreas da sua vida, você acaba se sobrecarregando. Então é importante ter tempo para comer, para dormir, para brincar com o cachorro, para namorar, para rezar, para fazer todas aquelas coisas que são importantes e que quando você estava no escritório você fazia. Nada mudou. Só mudou o fato de que agora você está em casa e você tem que ter uma autodisciplina maior para dizer não de maneira tranquila, para garantir o seu equilíbrio emocional, a sua sanidade mental. E a autocobrança por resultado, né? Porque a gente fala muito disso, né? A gente está conversando sobre isso, né? Sobre como ser mais produtivo no trabalho remoto, né? Como a autocobrança, a pessoa que ouviu tudo que a gente está falando aqui agora, está tentando implementar tudo, às vezes fica até no desespero e está se cobrando tanto para conseguir implementar de primeira, né? Como dizer isso para a pessoa, ou a própria pessoa que está trabalhando já em home office também quer resultados melhores do que antes. Como isso pode atrapalhar a gente, doutora? Meus queridos, levem isto para a vida. A autocobrança e o perfeccionismo vai cobrar de vocês uma energia preciosa de ação. A culpa, ela rouba essa energia porque você fica ruminando aquele pensamento do que você deveria ter feito, deveria ter dito ou poderia fazer. E ao invés de você olhar para a situação e tomar uma ação em relação a isso, você fica sempre ruminando o pensamento. O foco da atenção tem que estar no aqui e agora. Então, nem no excesso de passado para não gerar depressão, nem no excesso de futuro para não gerar ansiedade. É o momento do aqui e agora. O que eu tenho hoje na minha mão, que está no meu controle, que eu posso fazer para isso funcionar. E que coisas que eu posso me organizando, me planejando melhor para fazer com tranquilidade. Quando você tem um planejamento, o seu cérebro fica tranquilo, ele não vai ficar te cobrando, olha, você tem aquela atividade para fazer, você tem aquilo para fazer, você sabe exatamente que aquilo está acomodado na sua agenda e que em algum momento você vai fazer, então você pode ficar tranquilo. E acima de tudo, gente, tenham calma, tenham compaixão e generosidade com vocês mesmos, porque a gente está passando por muitas coisas e nós temos uma tendência natural de não dar tanta importância para os sentimentos ou para o impacto que isso causa naquilo, como se a gente tivesse que lidar bem com tudo. Nós estamos há um ano em pandemia, passando por todos esses problemas. Então, peguem leve com vocês e pratiquem essa autocompaixão. Façam com você mesmo aquilo que você usualmente faz com as pessoas que você ama, com os seus entes queridos. A gente acolhe e é generoso na maneira de lidar. Psicóloga Sabrina Amaral, muito obrigada por essa conversa. A gente falou hoje sobre a maior produtividade no trabalho remoto. Muito obrigada por todas essas dicas que você nos trouxe. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Muito obrigado.